pessoal, começando mais um Cafeináticos, o podcast do San Café, o podcast que quer proporcionar aquilo que um cafezinho pode gerar. Hoje a gente tá aqui com a Lilian, uma convidada que vai falar bastante da parte social, bastante orientação pra gente, uma parte muito legal do GAAC, uma instituição aqui de Rio Claro que cuida de crianças com câncer. E a gente vai falar sobre esse assunto bem bacana. Eu sou o Elvio, sou diretor da San Café. Eu sou o Gustavo, sou sócio do Elvio e do Samuel no San Café. E eu sou o Samuel, que o Gustavo acabou de falar. Vamos lá, Lilian, pode falar. Eu sou a Lilian, né? Eu sou assistente social do GAAC de Rio Claro. Já faz 8 anos que faço esse trabalho, né, junto ao GAAC. Também sou assistente social na Prefeitura Municipal aqui de Rio Claro, trabalho no CREAS. E trabalho com muito amor naquilo que faço. Isso é importante, né? Fala um pouco da sua carreira. Acho legal você primeiro falar de você e aí depois a gente parte pro que você faz realmente. Mas fala um pouco da onde você... quando você se formou e traçou esse trabalho que pra mim, ao meu ver, parece que é uma missão de vida, né? Mas por mesmo, aí. né? Eu acho que o caminho, a vida foi me trazendo para esse caminho, né? Uhum. Eu, na realidade, tenho formação em administração de empresas. Me formei lá com 21 anos, né? Em São Paulo, morava em São Paulo. Então você é paulistana. Não, eu sou nascida em Araraquara, né? Quando, na época de faculdade, fui para São Paulo, fiz faculdade lá, administração, me formei. E sempre trabalhei departamento pessoal, sempre em escritório, sempre na parte administrativa, nessa parte. Com 8 anos de São Paulo, resolvi voltar para Araraquara e recomeçar, né? Vamos recomeçar. E aí, eu fui para uma área de telemarketing. Comecei a trabalhar na PAI de Araraquara na época, e aí já começou o meu envolvimento com organizações. Instituições, né? Com crianças com deficiência. E eu comecei a trabalhar em captação de recursos. Então, eu trabalhava em telemarketing e captação de recursos. Fui aprender o que era o telemarketing. Depois eu fui trabalhar para uma empresa que prestava esse serviço. E fiquei quase 20 anos fazendo isso. E aí, eu trabalhava na empresa que ajudava as instituições a montar o seu telemarketing. Olha. Entendeu? Fiquei viajando, eu fazia toda a região, né? De Sorocaba, Mojimirim, São Carlos. Então, eu viajava todos os dias. Interior. Tudo. Né? Aí foi chegando o tempo que eu queria ser mãe. Ficar nessa vida de viajar ficava muito difícil. Surgiu a oportunidade de trabalhar na Câmara Municipal como assessora parlamentar. Lá em Araraquara? Não, aí já estava aqui em Rio Claro. Você já estava em Rio Claro. Né? Queria ser mãe, a gente já estava nesse processo há muitos anos, não conseguia. Aí eu entrei numa fila de adoção, meus filhos chegaram, veio fazer parte da minha vida e aí eu me centralizei aqui. Você tem 2? Tenho 2 filhos hoje, né? Chegou o primeiro com 1 aninho, 2 meses. Quando ele estava com 4, chegou um com 3. Olha. Então, hoje eu tenho meus 2 filhos. E a minha vida foi se firmando em Rio Claro, né? Eu trabalhando aqui. Quando eu fui trabalhar na Câmara Municipal, como assessora parlamentar, eu comecei a perceber que a população precisava de orientação. Né? Quem procura um vereador, a população não tem muita noção do que é ser um vereador, né? O que é legislar, o que é fazer tudo isso. E eles vão procurar de ajuda, vão com alguma necessidade. E eu comecei a sentir que eu precisava dar muitas vezes orientação que eu também navegava. E aí veio o interesse pela assistência social. Aí eu fui para a faculdade de novo. Voltou a estudar. Fiz uma nova faculdade, que foi o serviço social. Me formei e eu acho que eu tinha 6 meses de formada, surgiu a oportunidade do GAAC. Eu estava trabalhando na época, já não era mais assessora. Quando eu terminei a formação, já não era mais assessora. E estava junto com o Abrigo São Vicente, fazendo telemarketing do Abrigo São Vicente. A gente iniciou lá o processo.
E aí surgiu um anúncio de jornal para vaga de assistente social. Eu falei, eu vou fazer aquilo que gosto. E tô lá já, há 8 anos. Legal. Então é uma trajetória enorme, né? No meio do caminho. Na época, fazendo faculdade, eu ainda não tinha me formado, prestei o concurso da prefeitura, passei e fiquei. Tá. Você tá na prefeitura e no GAC? Tá. Aí, com, sei lá, acho que mais uns 2 ou 3 anos, eu fui chamada. E aí, hoje eu concilio, né? Prefeitura, faço meu horário lá e faço meu horário também. Então, eu acabo trabalhando o dia todo. Dupla jornada. Dupla jornada naquilo que amo fazer. Uhum. Que é defesa de direitos. Com certeza, defesa de direitos. Legal. Dos 2 lados. Na prefeitura é a parte de... Eu trabalho no CREAS, né? A gente faz... o CREAS, ele é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então, todas as situações em que há violação de direitos, crianças, né, que tem o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Deficiente e Lei Maria da Penha. Então, toda vez que há violação de direitos, esses casos são encaminhados ao CREAS para que a gente possa acompanhar essa família, orientar, para que eles não tenham prejuízos maiores do que aqueles que a vida já proporcionou. Entendi. Esse é o caminho. E o GAC... O GAC é o amor da minha vida. Né? É um outro segmento, né? Porque a assistência social, ela é a orientação, é a prevenção. O GAC, ele é um apoio, né? São famílias que vivenciam a doença, né? A gente costuma dizer que uma criança doente é uma família doente, né? Porque nós, como pais, mexeu nos nossos filhos, mexeu com a gente. Óbvio. Desestrutura toda a família. Uhum. Então, o nosso papel é apoio a essa família, apoio ao tratamento, apoio à família, à orientação, para que eles percebam que tem como sair, né? O que a gente precisa é fazer a coisa certa no seu momento certo para conseguir chegar ao sucesso do tratamento, como a gente costuma dizer. Legal. Esse é o papel. Qual é o papel do GAC na questão, assim, prática? Vocês recebem a família, a criança, como que funciona? Normalmente, essa família, ela vem encaminhada, a maioria das vezes, já no centro de tratamento, tá? A porta de entrada é o boca a boca, é alguém falando, né, sabendo que a criança está doente, encaminha, mas procura o GAC que eles vão te ajudar. Então, nós temos a demanda espontânea, que chega e procura a gente. Nós temos os USFs, o SEAD, a Santa Casa, o centro de referência que hoje, né, o centro de tratamento infantil é os mais próximos da gente e onde mais as nossas crianças são referenciadas aqui de Rio Claro. É o Hospital Boldrini, que é em Campinas, o Amaral Carvalho, na cidade de Jaú, o Hospital do Amor, em Barretos, e nós temos Ribeirão Preto, a USP, né, que também congrega também bastante crianças que vão para lá. Então, Rio Preto não? Já tive casos, mas são mais pontuais. Eu já tive até em Curitiba. Ah, tá. Entendeu? Criança, nossa, que foi encaminhada para o hospital de lá. E o nosso papel... o GAC que nem usa a PAI, que tem em várias cidades, ou não? Elas são grupos de apoio. Que nem o GAC é um grupo de apoio de assistência e cuidados. Né? Esse é a sua... nossa CNPJ, vamos colocar, é a Associação Lute pela Vida. Todos os grupos de apoio, eles são independentes. Eles estão ligados ao centro de tratamento. Vamos colocar que a gente é referenciado. Porque o hospital reconhece o trabalho do GAC como uma casa de apoio. Tá? Mas eles não têm ligação entre si. Eles são independentes. Tá? Então tem GRAAC, tem GAC, LEME, GRAC, tem uma associação também em Limeira. Então, são várias, são casas de apoio. Normalmente,
no caso de Rio Claro, vamos falar de Rio Claro. Foi um grupo de mães, né? Foi uma mãe com um filho, em 1997. Uma mãe com uma criança com câncer, que perdeu esse filho e se propôs a ajudar outras mães que estavam na mesma situação e que precisava de ajuda porque não sabia o que fazer com aquela nova situação. E ela criou essa associação. E ele, né, a comunidade abraçou e a coisa foi crescendo e tomou volume. E hoje eu falo que é uma potência o trabalho que o GAC faz. Que a gente consegue fazer e manter o transporte das crianças, fazendo o tratamento, que esse é o nosso papel principal, né? Pra não faltar no tratamento. O trabalho... Pode concluir. Toda criança que tem o diagnóstico, né? Hoje, pelos principais órgãos de pesquisa, a cura chega a 80%. E o segredo disso é a criança ter um diagnóstico precoce, ela fazer o tratamento no dia certo, estar no local, no horário correto, não perder e fazer o tratamento em casa, dar a manutenção para aquilo. Uhum. Então, o GAC, ele vem com esse propósito, garantir que a criança esteja no horário combinado e na hora. Legal. Né? Tratamento, eles são os mais diversos. Às vezes, o mesmo diagnóstico, a criança tem... São tratamentos diferentes. O corpo talvez assimila um tratamento melhor. Tudo vai depender. O câncer tem nome, sobrenome, né? Tem. É um monte de coisa que... Depende um monte de fatores, da reserva da criança, depende da estrutura familiar. Tudo isso faz com que ele tenha um caminho. Por isso, o tratamento primeiro, né? Vamos, a grosso modo, tá? Quimioterapia, descobriu, né? Então, conhecimento da situação, elaboração do plano de trabalho. Normalmente, o ataque é químio. E aí, essa químio é assim: 3 dias, descansa 2. Toma 5 dias, descansa 1. Toma 7, toma 21. Depende do protocolo. Depende do protocolo da doença. Então, e pensando em centro de tratamento. Todas as cidades da região, não é só Rio Claro que não tem um centro de tratamento infantil. Leme não tem, Limeira não tem, enfim, todos não têm. Todas as cidades têm referência. Boldrini, Amaral, Barretos. Então, não dá para se pensar da criança ir fazer o tratamento se ela tem 3 dias de ficar lá 3 dias internada. Porque não tem leito para todos. Então, eles têm que ir de manhã, tomar a medicação necessária e voltar à tarde. Entendi. Entendeu? O de Pira não faz com criança também? Piracicaba faz também. Eu tenho um número menor de crianças, mas eu tenho crianças também. Tem Pira também. Piracicaba também sabe tem. Que lá o tratamento lá é bem referenciado também. A minha maioria, eu não sei, talvez, eu acho que já é a referência da cidade. Depende da cidade. Ou a mais facilidades. No caso, Boldrini me parece que ser o mais encaminhado. Né? A gente tem uma média de mais crianças Boldrini hoje do que Jaú, por exemplo. Que tem isso também, né? Tem isso também. Tem que saber como caminhar, que vocês devem ajudar muito na parte de burocrática nessas horas de tratamento. Infelizmente, a gente não consegue. Não? Todo encaminhamento é feito por médico. É de médico para hospital, de médico para médico. A referência é médico para médico. Definido para onde, aí eu entro para levar. Você não consegue? Eu não consigo. Vamos lá. Todos os hospitais, todos esses centros são referência médico. O único que a gente chama, eles costumam chamar de porta aberta, é o Hospital do Amor, Barretos. A gente já conseguiu vaga para um assistido nosso que estava com diagnóstico e muito assustado porque ele queria ir para o melhor,
né? A gente quer o melhor, né, gente? A gente quer ter a chance de se curar. Então, a gente conseguiu, por conta desse processo que tem o Hospital do Amor, que nós mandamos toda a documentação, a gente tem, no próprio site do hospital tem. Você manda por um e-mail, falando qual é o problema, você tem que estar com biópsia feita, com todo o diagnóstico o diagnóstico feito. E tem isto, né? Feito isso, a gente encaminha para lá via e-mail, vai passar por uma equipe médica daquela doença, daquele problema, e aquela equipe vai dizer se fica com o caso ou não. Uhum. Então, você consegue, às vezes, no Hospital do Amor dessa forma. Legal. No caso do nosso, a gente conseguiu mandando e eles aceitaram o caso dele e cuidaram dele. E tem algum, assim, que nem a gente tem algumas estatísticas para câncer de adultos, que no homem é o de próstata, na mulher é o de mama, né? Que são, assim, os mais acometidos. Questão de estatística. Em criança, tem algum câncer? Estatística Crianças maior? são sempre os mesmos câncer. Que é Retinoblastoma, que é o da moda, que é porque o caso do filho do Luciano, do Thiago Life. Né? Ela tem um retinoblastoma que é no olho, tá? Então, é comum o retinoblastoma, é comum o de rim, é comum leucemia, são muito, a linfoblástica aguda, é comum osteosarcoma, que é osso. São os mais comuns. em crianças. Em criança. Tá. E neuroblastoma. Neuroblastoma também do é cérebro. forte, que é no tronco central. Aí cabeça, tem também, mas me parece um número menor. Eu acho que o mais, vamos pensar, no top, é leucemia. É, Leucemia. o mais acometido. O mais acometido. Tá. Leucemia linfoblástica aguda. E quais são, antes da gente ligar as câmeras, você estava falando que tem como os pais ficarem atentos. Existem os pequenos sinais, né? Quais são esses pequenos sinais pra gente falar aqui pro pessoal, né? Tá, vamos lá. O olhinho, né, que é o retinoblastoma, ele é muito sutil, né? Os pais têm que estar... Essa é a coisa. Qualquer coisa diferente no filho, observa e fica atento. No olhinho, hoje a gente tira foto, né? Todo mundo tem um celular. Tirou foto e vai olhar o brilho, né? A gente costuma ver gato à noite, ele faz aquele brilho. É isso, na foto. Aparece uma manchinha branca muito sutil no olhinho, né? O que tem que fazer? Pediatra. Na hora. E falar pra ele, olha, eu notei isso de diferente. Talvez o médico avalie e vai falar, não é, não, mãe, fica tranquila que não é nada. Mas, se você apontar isso para o médico, ele vai ficar. Osteosarcoma, que é uma coisa, é um câncer chatinho, porque ele é osso. Ele normalmente não dói, demora. Quando ele dói, é porque ele já tá grandinho. Sabe aquela... Não sei se vocês são pais. Existe a dor do sono. Vocês já ficaram sabendo dessa dor do sono? Dor do crescimento, não é dor do sono. Dor do crescimento. Normalmente ela dá à noite. À noite. Né? Que às vezes no joelho, né? Dor do crescimento hoje. Dor do crescimento amanhã. Dor do crescimento depois da manhã. Opa, até quando que ele vai sentir dor? Porque não é uma dor muito sutil, né? Não é pra criança ter sempre a mesma queixa. Então, percebeu, não custa nada, né? Como que você descobre? Faz um raio-x, né? Conversa com o médico, fala, doutor, ele tá insistindo nessa dor. Compensa fazer, né? Peca pelo excesso. Peca pelo excesso, né? Porque ele é um câncer difícil. Porque tá localizadinho, você vai, tira aquele pedacinho, se precisar pôr uma prótese, põe, tá tudo certo. Porém, ele é muito fácil de De metástase. correr.
correr. Quando você vê, ele já tá em outro Avançou. lugar, depois de um tempo ele aparece. Então ele é muito traiçoeiro, vamos colocar assim. Tá. Então é um perigo. A leucemia, né? A leucemia é uma coisa que te pega de surpresa. Ela é difícil de prever. Porque a criança, às vezes, ela tem né, Exame de não come sangue. bem. Ai, tem uma anemiazinha. Ela tá, né, tá fraquinha. Ai, não, é difícil de comer. Tem aquelas coisas, né? E aí, normalmente, quando o pai percebe, a mãe percebe, já é porque tá com dor nas juntas. Né? Tá meio sem corzinha, fica muito abatido. Você percebe que a criança dá uma caída. Vai pro médico. É isso, é procurar uma ajuda médica. Para que o médico faça uma avaliação baseado naquilo que você observou de diferente na criança. E Né? nisso também tem uma idade que costuma mais aparecer? Ou não tem? Não tem. Não tem idade. Não tem idade. Eu É tenho porque de no toda a faixa câncer de etária. próstata sempre fala após os 40, né? Mas do adulto é completamente diferente. É. Eu não tenho, por exemplo, uma criança com câncer de próstata. Eu não tenho uma criança com câncer de mama. Uhum. Né? São cânceres adultos. Normalmente o da criança é congênito, vem já. Eu já tive nós temos uma assistida que ela nasceu, né, já sabendo que ela tinha alguma coisa de diferente, e ela nasceu, já tirou o rim, Nossa. né? Foi basicamente recém-nascida. na recém-nascida. Nasceu prematura e ela já passou pela cirurgia de tirar um dos rins que estava comprometido. Então então eu tenho desde a barriga, A vamos medicina colocar assim. nem explica isso, né? E nem a origem, né? Não tem. Não tem como Foi explicar porque a célula no momento montou, da né? multiplicação da célula e ela... Não tem como explicar. Não. E nem origem, né? Não, nem origem. Infantil, não. Do adulto, maus Tem, hábitos. maus hábitos, é. Maus hábitos. Aham. Mas da criança, não. Normalmente é algo que tá nela e ela desenvolve. E às vezes tem e não desenvolve. Depende da criança. Né? Depende muito. Eu queria falar dessa parte. Deve ser uma carga emocional muito forte, né? Vivenciar esses dois serviços que você tem. São intensos. Tanto na prefeitura com essa parte dos direitos, dos direitos humanos, quanto a parte do GAAC, que é cuidar desse apoio todo familiar aí. Mas eu queria tentar trazer para o lado positivo, o que você faz com essa carga emocional para transformar em coisa boa? Você faz, né? O que vocês fariam? Acho que seria legal isso. Eu tava pensando aqui que você falou que ia começou com uma mãe e resolveu ajudar as Dúvida. outras. Então vira um ciclo que vocês ajudam Duro. umas mães, daí depois elas voltam pra ajudar de novo. Isso vira um ciclo? Olha, que depende da depende. É muito. Não tô falando que é todas, É muito mas- pontual. Existe a dificuldade de lidar com todas essas informações, porque, veja bem, os casos que chegam para o GAC são famílias que não têm condições, né? Eu não tenho. Não tem recursos. Não tem recurso, porque quem tem recurso não procura o GAC. Eles conseguem se resolver e fazer o que tem que ser feito, né? O meu público é o público que menos consegue administrar. Tem dificuldade assim... Financeiras. Normalmente, gente, e parece incrível, mas normalmente, quando chega no GAC, o pai tá desempregado. A mãe, de repente, a mãe estava trabalhando e a primeira coisa que acontece com uma mãe que a criança tem esse problema é ela sair do trabalho. Por quê? Essa criança vai fazer um tratamento de 6 meses a 1 ano, indo Constantemente. 3, 2, 4, 5 vezes pro hospital, tem que acompanhar a criança, Não pode ir sozinha. não pode sozinha. Então temos que pensar, a empresa precisa do funcionário. Liberar por 6 meses, 1 ano, ela ir todos os dias? Não tem o que fazer. Então, normalmente, essa mãe pede a conta,
faz um acordo, mas para de trabalhar. Então eu tenho uma família com uma criança doente. Eu tenho uma mãe que vai se ausentar. Se ela tem mais filhos, você concorda que quando você tem um, você vai deixar de atender. Seu foco é quem está precisando de você no momento. A mãe é isso. E os outros ficam aderidos. Então, às vezes, tem reflexos nas crianças. Às vezes, tem reflexo na vida conjugal. Porque a mãe esquece que ela tem marido. Ela quer cuidar. E nem sempre o marido está preparado para isso. E nem sempre ela está preparada para isso. Para dividir a atenção. Naquele momento, o foco é ela. E aí, vem toda a questão do relacionamento. Tudo isso complica. Uhum. Então, eu tenho filhos que são deixadinhos de lado para a mãe poder cuidar do outro. Existe aquele que pede atenção. Existe o marido. Elas largam o emprego. A renda, se os dois trabalham, já caiu 50%. Entende o tamanho dessa problemática que se avoluma? Entendi. E como administrar isso? É. Era essa a minha pergunta, né? Porque quando a pessoa recebe, eu imagino, né? Essa família, pai e mãe, quando recebe o diagnóstico, fica todo mundo de luto, né? Nossa, mãe, Deve estruturar toda a família. Quando chega essa família no grupo de vocês, né, do GAAC, vocês têm, lógico, né, você vivencia isso aí todo dia, obviamente, mas o GAAC, obviamente, cuida da criança, né, dá o foco na criança para tratar a criança, para auxiliar, ajudar, mas e essa família, vocês têm algum método, alguma coisa que vocês realizam um trabalho para voltar a estruturar a família, para ajudar a criança, porque a criança está doente. Aí a família fica doente, obviamente, junto com ela, mas ela tem que manter forte para a criança também se sentir forte, né? Exato. Porque tende a perder força. Então, como que você consegue trazer a família? O GAAC faz esse trabalho também com a família? Fazemos. Nós temos uma psicóloga que trabalha com a gente. Então, no primeiro acolhimento com essa família, acho que a primeira coisa é dar a tranquilidade de que ele vai conseguir tratar o filho, né? Do começo ao fim. Por quê? Se você vai no médico, ele fala pra você, olha, ela vai começar a quimioterapia, ela tem que vir aqui 4 vezes por semana, a gente não tem como receber ela aqui pra ficar internada, vai ter que vir todos os dias. Gasolina, motorista, vou ter a mãe que vai, quem que vai dirigindo o carro, se tem, porque normalmente não tem, né? Como que eu vou fazer isso? Né? Quem? Gasolina, pedágio, alimentação. Lá, porque você tem horário pra chegar, mas não tem horário pra sair. Você vai terminar a hora que passar, né? Às vezes tem intercorrência, né? A criança passa bem enquanto ela não estiver legal pra sair, eles não liberam a criança, então ela vai ficar. Então, quando eles vêm pra esse acolhimento, a tranquilidade de que terá um serviço, um suporte pra fazer tudo isso, a garantia que o filho dele vai ser tratado, né? Que vai ter pelo menos isso, você já dá né? Você já percebe, assim, você vai falando sobre, olha, pai, vai acontecer isso. Você faz orientação, olha, você vai chegar lá, você deve ter ido lá conversar com o médico, mas se eu te perguntar tudo que o médico falou pra você, você não sabe nada mais. Não sabe mais quais é o risco, não sabe mais nada. Então a gente já sai com a orientação. A próxima vez que você for, leva um caderno, anota tudo. Pergunta tudo. Relaciona tudo que você tem que fazer, como que você tem que fazer. Tudo bonitinho. Porque vai chegar aqui, você não vai saber nada. Você vai chegar aqui, não sei mais nada. Então, você dá essas orientações, isso você vai percebendo no visual, que a pessoa vai... acalmando. Puxa... Querendo não acalmando um pouco. Está perdido. Vai ser uma batalha, mas eu não tô sozinha. Entendeu? Alguém já passou por isso, teve sucesso. Entendeu? Isso que é importante. Dar esperança, né? É um problema, mas nós vamos enfrentar e estamos junto com você. Então isso dá pra família um fôlego. Você percebe visualmente quando ela chega e quando ela vai embora.
né? Você fala tudo aquilo que a gente faz. A gente fala pra ele, e anota o que eu tô falando também, porque você também não vai saber o que o GAC faz daqui a pouco. Porque é muita informação junta. Mas a gente vai estar qualquer dúvida, você vai fazer contato, a gente vai conversando. E aí a pessoa vai se desarmando, vai conhecendo um pouquinho, vai vendo que a gente, puxa vida, né? Faz isso, faz aquilo, porque é uma infinidade. Eu costumo dizer que o primeiro papel do GAC é o transporte, é garantir o transporte. Quando eu garanto o transporte, eu já dou um alívio. E depois eu falo que a gente é que nem galinha, né? Vai abrindo as asas e vai acomodando tudo que vai chegando. Porque nós não temos ajuda do poder público. Hoje o GAC não depende nenhum real do poder público. Nem municipal, nem federal e nem estadual. Tudo que o GAC tem são parceiros. Isso que eu ia perguntar, como que é essa que você trabalhou, essa parte você tem muita experiência, a captação de recurso? O GAC tem o telemarketing. Tem? Tem, nós E é temos você o que serviço comanda de lá? telemarketing. Não, hoje não. Já Cansou eu dessa parte, colaboro. cansou já. Eu colaboro bastante, Uhum. né? Acho que com a bagagem, com o tanto que eu trabalhei com isso, eu pude contribuir bastante nesse sentido, né? Mas não dou conta. Mas tem as meninas lá que estão lá, são feras, estão lá antes de mim até. Se eu tenho 8 anos, tem meninas de 10, 12 anos que trabalham especificamente no tele. Então, ela já tem uma bagagem maravilhosa nesse sentido. Então, hoje, né, sempre foi o tele a nossa base. E eventos, né? Ajuda da comunidade. Então, o telemarketing, ele é ligar, o que a gente quer com a ligação? É pessoas contribuindo, porque o que eu preciso é pôr gasolina no tanque. Isso eu não faço com uma doação de leite, por exemplo. Entendeu? Eu preciso de dinheiro para pôr gasolina no tanque. Nós temos um gasto fixo. Eu tenho, em média, 2 a 3 carros por dia viajando. Então, não é pouco, né? Então, o que a gente precisa realmente é dinheiro. Então, a gente tem o tele, que nos ajuda nisso, e os eventos, né? A Meet, que tá aí, graças a Deus vamos ter novamente. Eu também quero um café. Claro. A Meet tá aí, já tá chegando, né? Nós temos um novo evento que é assim, vamos colocar, é a minha base hoje. Porque tudo que é feito gratuitamente, né? Nós temos a Mia, um grupo de amigos mesmo, que colaboram e faz essa festa acontecer. E a comunidade que participa comprando ingresso. Isso me dá, eu não sei nem se é essa a palavra que a própria diretoria ou a parte administrativa, mas eu sinto como se ele fosse um platô de segurança. A Amici. A Amit. Ela me dá um platô de segurança, para que a gente tenha um fôlego para aguentar o ano todo, né? Porque a gente não dá conta de tantos eventos. E aí tivemos 2 anos de pandemia e a gente teve que se reinventar, né? Não tem o que fazer, tem que se reinventar. Então aí veio pão de queijo, vendemos pão de queijo, vendemos salgadinhos. Nós temos um projeto que chama Quarta Delícia, que de quarta-feira um grupo de mães faz pão caseiro, a gente vende pão caseiro, é no boca a boca, é no Facebook que a gente noticia, e a gente teve que se reinventar esses 2 anos para segurar essa ponta firme sem deixar cair, peteca. Então nós temos o Forte, a Meet, nós temos a rifa, que a rifa foi possível. Do Natal, né? O Natal Luz, que também se mostrou importantíssima, principalmente na pandemia, porque nós tivemos só ele de evento grande que a gente pode chamar, né? Então é o que nos deu um pouco lastro, de né? um lastrozinho para trabalhar com dificuldade, sim, mas, né? Pagando as nossas contas e pagando a viagem, que era o mais importante, garantindo isso. E é isso. A gente hoje tem esse leque, abriu,
os parceiros que nos ajudam muito, né? Vamos ter a Paeja agora, que é um grupo de voluntários que vai fazer a Paeja e a gente vai vender as quentinhas aí de Paeja para nos ajudar. Então é isso que segura. Tá. E existem aquelas pessoas que, sensibilizadas com o nosso trabalho, não têm dinheiro para dar. E aí fala, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou levar uma cesta básica. O que tá me sobrando aqui, eu vou levar aí para vocês. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou levar uma caixa de leite. A gente tem hoje 85 assistidos. Dessas 85, a gente não consegue, por exemplo, dar uma cesta básica para cada um, até porque não é todos que têm necessidade de cesta básica. Então, o meu trabalho, especificamente, é fazer essa avaliação. Qual é a necessidade da família? O que ela precisa para ter tranquilidade para fazer o tratamento? Né? O que eu preciso fazer? Então, hoje a gente tem uma média de 35 cestas por mês. Eu tenho crianças que não precisa da cesta, porque às vezes pega a cesta, né? O pai trabalha As e crianças, recebe a cesta. elas param de estudar? Em alguns casos, sim. Não param, ficam afastadas presencial. Presencial. Normalmente, né, o correto, a maneira correta. Agora tá tudo meio bagunçadinho por conta dessa pandemia aí. Mas o correto, né, o que a gente viu acontecer muitas vezes, é a escola ir até o aluno. Ela vem? Vai até o aluno com... Não é a mesma coisa, né? Existe uma perda da criança nesse processo, porque não tem a professora do lado dela. Ela manda a lição. E aí... A gente tem voluntários, quando a gente percebe que há uma necessidade, reforço escolar, mas tudo com voluntários. A gente não tem, né, uma coisa específica, um trabalho... questão escolar. Para a questão, tem que haver esse olhar. Isso aí seria legal, né, se fosse mais forte, né? Muito legal. Se a coisa... Se tivéssemos... É que não tem. O Samuel, ele operou quando ele era criança, uma operação bem séria. Ele tinha epilepsia. Ele operou a cabeça e tal, e ele quase perdeu o ano, né, Samuel? Eu fiquei afastado da escola, o que me salvou... Foi a professora, que ela A foi muito legal. professora se prontificou... A professora Adriana. A Adriana a me dar aula nas férias dela. Daí eu passei, Você eu tava na terceira que série. Mas quarta assim, ainda é algo, né, que depende de um Da boa voluntário, vontade da da boa pessoa. Uma boa vontade vontade de um professor. Da boa ação. Não é algo institucionalizado na educação, entendeu? Por N motivos, né, gente? E eu era escola particular, não era escola pública. Entendeu? Eu não posso falar, eu não posso, assim, vai, a lição vai. Não é o ideal, né? A gente sonha com o ideal, né? Que a criança está impedida de ir à escola, mas ela vai ter Um acompanhamento. alguém que vai lá, pelo menos, não vai só mandar lição e aí a mãe tem que se virar para fazer, porque às vezes eu tenho uma mãe que não teve estudo para fazer esse processo. Não tem É orientação. pra pedagoga, E aí ele né? vai fazer. Não é pedagoga, mãe, né? Nada, né? Entendeu? E às vezes ela não tem o que o filho Minha tem. mãe mesmo, ela enfia o chinelo em mim. Não sabe? Como assim? Eu te Eu que troco tenho que te todo dia explicar? pra escola? Então é um processo, né? Eu queria perguntar uma coisa até que é meio chato, né? Mas você falou que o pessoal sem orientação e tal. Tem muito charlatão que se aproveita, que daí vocês têm que pegar a pessoa e falar, não é assim e tal. Acho que Charlatão em que ponto? Você fala cura assistir? milagrosa, do nada. Tirar recurso da pessoa, prometendo alguma coisa. Assim, ó, sinceramente, eu não conheço. Uhum. Eu acho que esse trabalho que a gente faz nos dá uma tranquilidade. Entendeu? Por quê? Porque a gente Tá junto. tá junto, né? Eles têm o meu celular. Qualquer dúvida, eles me mandam mensagem. Qualquer situação, Lili, tá acontecendo assim, me manda mensagem, né? E a gente tenta, eu, a Tamires, a gente tem 24 horas,
Entendeu? Precisou, manda mensagem. Eu falo só durante a noite, que se precisar tem que ligar, porque eu não acordo pra ver mensagem durante a noite. Mas se precisar, eles ligam. Entendeu? Então eles têm essa liberdade. Então, assim, eu acredito que isso faz com que charlatão não se aproveite. A gente já teve situações, já há um tempo atrás, de pessoas pedirem doação, falando que era do GAC. Isso. Isso. Mas o que eu quis isso. dizer também é antes de chegar até vocês. A pessoa chega, tipo, no GAC, vocês já tem essa questão, assim, que vocês estão dando apoio. Mas antes do GAC, a pessoa comenta que, tipo, teve uma situação dessa. Tem alguma assim, não? Não, acho que não. Então, Graças a Deus. Que bom. Não, graças a Deus, não. Com isso não existe. Não que eu tenha conhecimento. Né? Normalmente ela vem... como é assim... A gente já tem... Talvez no passado tenha acontecido, mas hoje a gente tem uma conversa com o centro de tratamento muito afinada. Tá. Entendi. Então, o que acontece? É aquela coisa da referência que você falou, né? Às vezes a assistente social tá lá com a mãe na frente dela, fala, Lília, veio aqui, não sabia da existência do GAC, veio, porque a prefeitura também leva, né? Quando a criança tem primeira consulta, por exemplo, vai, às vezes não sabe, não conhece o nosso trabalho, não foi orientada de que existe o GAC para fazer isso, então ela vai com o carro da prefeitura. Chega lá, essa assistente social, ela também tem um olhar e pensa, fala, Lília, tô com uma mãe aqui que veio com o carro da prefeitura e eu falei para ela de vocês. O que a gente pode... Passa nosso endereço, fala pra ela vir aqui tal dia, tal horário que eu vou atender ela. Entendeu? Então ela já vem preparada. Então ela sai de lá com notícia e ela já vem pra cá e ela já encontra a gente. Que bom isso, que tá então tendo faz bom... como é que fala? Comunicação muito boa. A gente trabalhou muito nesse sentido e hoje a gente se coopera. Que legal. Né? Tanto bom. eu, quando preciso de... Né, uma criança tá com uma dúvida e a mãe não sabe, não anotou. Quem que eu corro? Eu corro na assistente social de lá e falo, tô com essa situação, o que você pode fazer? Ela vai, ela verifica, né? E retorna pra gente e a gente consegue ajudar a família. Legal. Queria falar de novo da parte positiva, né? Dessa parte toda, desse apoio que vocês fazem, esse acompanhamento todo. E qual é a questão, assim, quando vocês veem a remissão, isso deve ser a coisa mais maravilhosa, né? É maravilhoso. Como que a família, ela trata o GAC com muita gratidão? Como que é essa troca? É assim, olha, nós Quando temos... ocorre a remissão, nós temos hoje 85 assistidos. Não significa que eu tenho 85 crianças doentes. Tá. O que eu tenho? Eu tenho, desses 85... Vamos colocar que eu tenho 20 no intensivo, ou seja, acabou de descobrir, tá na químio ainda. Braba, indo 3 vezes, indo 4 vezes, né? Ainda no risco, porque é um risco, porque a químio pode ser positiva e matar o vírus, mas junto com o vírus ela mata a célula boa também. Né? E aí a criança se debilita, fica uma criança debilitada. Eu tenho criança que tem sequelas. Então a gente tem um risco. Não dá pra gente falar que não. Então eu tenho, hoje vamos colocar 20 a 25 crianças no intensivo. Eu tenho de 20 a 25 na manutenção, que a gente chama. Que já passou pela quimio. Pela intensividade. Já passou pela cirurgia, se for necessário, para retirada do local, para limpeza do local. Depois eles fazem mais 6 meses de químio para proteger as margens. E depois vai para a manutenção, que a gente chama. Que é, num primeiro momento, vai para o hospital uma vez por mês. Depois, a cada 2 meses. Depois, a cada 3 meses, o médico vai desmamando isso, vai dando uma elasticidade. Então, eu tenho criança que vai cada mês, eu tenho criança que vai cada 2 meses, eu tenho criança que vai cada 6, cada 3, cada 8, cada ano. Tá. E aí,
depois de 1 ano, depois quando ele está indo a cada 1 ano, a gente considera aquele assistido em remissão. Que ele não tem a doença, mas ainda tem risco de volta, porque ainda não remiu, o médico não deu alta. Então ele vai a cada ano, cada 2 anos, cada 3 anos, e assim por diante. Então eu tenho nesses 3 processos. Esses 3 estágios. Então, eu tenho, e se mantém com a gente. Se mantém no grupo, onde eu ponho a notícia de tudo, onde a gente troca figurinha com todas as famílias, que a gente tem um grupo do WhatsApp só dos pais responsáveis. Então ali eu ponho notícia legal, eu ponho às vezes as notícias tristes também. Então, quando eu vejo, né, quando um pai tem a alta, que o médico fala, olha, não precisa vir mais, a senhora só vai vir se ela tiver alguma reclamação e quando ela tiver. Não tem data para voltar. Aí, pra gente é alta. Vocês comemoram como por uma Copa do Mundo. Aí a mãe coloca no Facebook, a gente coloca no Facebook, ela põe, né, ela faz um depoimento, coloca no grupo, né? Olha, deu certo pra mim, vai dar pra vocês também. Então a gente troca isso, Essa né? energia. A gente faz essa troca, né? Ela é mais demorada pra acontecer, né? Você vê um processo, até isso tudo acontecer, o médico já tá vendo essa criança a cada 3 anos, né? Então ele é demorado, mas ele existe. Existe, com certeza, graças a Deus. Mais isso do que outra coisa. Nós Isso temos que é bom. mais cura. Amém. Nós temos Isso aí. mais cura do que qualquer outra Que coisa. bom. Graças bom. a Deus. Nossa, que trabalho bonito, que desafio, né? É um que só tenho parabenizar vocês, a Cláudia, a Tamires, que eu conheço mais as duas, Uhum. né? E não conhecia você, mas foi um prazer te conhecer. Ai, prazer foi meu também estar aqui. Quer perguntar mais alguma coisa ou não? Eu queria falar pra ela, né? O trabalho maravilhoso, bacana, né? E acho que tem muita gente que não tem conhecimento, né? Então seria legal, sei lá, você conversar, passar o contato, né? Passar o endereço, se a pessoa estiver passando por isso. Tem aqui na cidade de Rio Claro, tem um grupo sério, pessoas sérias e capacitadas para poder tratar e ajudar, né? Então acho que é legal passar o contato, né? Divulgar, que é um trabalho maravilhoso, né? Às vezes a pessoa se pega perdida, né? E tem anjos ali para poder acolher ela e escapar disso daí, né? Lutar junto. E é o que eu falei, a gente é uma galinha mesmo. A gente vai se, né? É o que eu falei, não posso dar dinheiro, mas eu posso dar leite. Legal. É. Esse leite vai ser repassado para uma família que precisa E para de quem leite. também quiser ajudar, né? Para quem quer ser parceiro, né? A gente estamos passando por um momento difícil, né? Toda a população está sentindo isso. E o GAC não foi diferente. Então nós temos hoje, está sendo muito difícil a gente conseguir fazer a cesta básica do mês para a gente disponibilizar para as pessoas, porque a gente tem um compromisso. A partir do momento que essa família traz, a gente faz uma avaliação, percebe que há necessidade da cesta ou há necessidade do leite, né? Porque eu tenho uma criança doente, né? Eu tenho uma criança em tratamento. Eu tenho que pensar que a alimentação dela tem que ser melhor, né? Eu tenho crianças que durante o tratamento precisam de suplemento alimentar. Uma latinha de suplemento alimentar é R$45, que não dá para uma semana. Se eu tenho uma família em situação de vulnerabilidade, como que ela compra o suplemento? E se eu não garantir esse suplemento, vai impactar no tratamento. Então a gente tem que estar preparado. Então, para mim, para o GAC é importante a doação do alimento, a doação do leite integral, porque desnatado também não adianta, tá bom? Tem que ser integral, porque a criança precisa, de quanto mais forte for, o leite em pó, porque a mãe suplementa o leite integral ainda com leite em pó, né? Para ficar ainda mais reforçado. O suplemento alimentar, para nós é muito importante, né? Ensur, Pediasur, o NAN ainda é leite
para bebê. Tamil. É, É leite, o suplemento alimentar é outra o suplemento é um reforço mesmo. Ah, Ele vale tá. quase como uma refeição. Whey? Não, whey não. Não, é. Nossa, Nutrem, Nutrem. Insur, aquele... esqueci agora. Tem Tem várias marcas. Tem várias tem marcas muito. de suplemento, né? Querendo, eu só ligar lá no GAC, eu informo exatamente Faça a aquilo que lista. eu faço a lista daquilo que a gente precisa. Porque a gente precisa, além desses, eu tenho crianças que tomam só uma madeira, por exemplo, que tomam leites especiais. Então, Infagrow, tem uma porção também. Leite e que a gente não tem tem que ajudar. lactose. Eu tenho uma criança que toma um leite, gente, que custa lata R$87. Nossa. E é o alimento dela. Como que eu não vou? Então, se eu não ganho, eu tenho que comprar. Eu não posso deixar. Faltar. Não pode deixar faltar. Às vezes, a gente consegue através do alto custo da prefeitura, né? Mas quando vem um pedido médico e ele é entregue, às vezes consegue, Tem a burocracia. dependendo do tipo, e às vezes não. Mas até entrar no ritmo de passar a pegar, Tem o soluço, né? Tem esse tem gap. que ficar aí 40, 60 dias Uhum. que a criança tem que ficar esperando. Que jeito? Né? E a gente eu tenho que manter. Então Bacana. a gente conta com a comunidade para isso. Legal. Show. Bacana. Ô Lilian, quando a gente traz sempre um convidado, a gente sempre finaliza com uma pergunta, né? E essa pergunta é assim: se você pudesse tomar café com qualquer pessoa, impossível ou impossível, estando aqui ou não entre nós, com quem você gostaria de tomar um café? Ai, que pergunta. O pessoal chora, não Essa pergunta é de R$1 milhão. Uma pergunta de R$1 milhão. Ai, eu adoraria Dólar. tomar um café com meu pai, com meu sogro. Olha só. Adoraria. É. A gente chora Grandes mesmo, homens. viu? Grandes homens. Nossa, mãe. O meu pai eu perdi muito cedo, né? Eu tinha só 12 anos. Uhum. Então eu fico aqui E se meu pai- pensando. e se- É, tem e esse- se? tem E isso, se? né? Então, Essa o pergunta, sogro foi uma... o meu sogro foi uma pessoa muito, muito, muito Segundo pai. importante, né? E eu tomava o meu café com ele todos os dias, né? Eu saía do trabalho, ia pra casa do meu sogro tomar café, né? A gente tomava o cafezinho da tarde todo dia junto. Então me faz muita falta. Legal. Muita Bacana. falta. Obrigado, viu, Lilian? Obrigada a vocês, foi uma gente. oportunidade Obrigado, muito Irving. legal. Nossa, que bacana. Esse episódio foi, assim, muito emocionante, muito bonito de ver o trabalho Esperançoso, do né? GAC. Esperançoso, é. Isso aí. Obrigado por tudo, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade, tá? Obrigado. Foi um Imagina. prazer. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.